Nós estamos em contato com Luiz Fernando Schauren, servidor da Justiça Eleitoral, e nós vamos falar sobre a segurança e transparência no voto eletrônico no Brasil. Talvez nunca se falou tanto quanto nos últimos meses sobre a segurança, a transparência e dúvidas que surgem a partir de algumas pautas levantadas nas redes sociais. E tem um evento que a Univates vai sediar, uma palestra, tratando justamente sobre esta temática. Luiz Fernando, bom dia, bom falar contigo. Bom dia, é um prazer estar falando para a Rádio Independente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Ouvimos bem. Bom falar contigo. E eu vou Maravilha. começar, Luiz Fernando, te perguntando, talvez de forma muito óbvia, né? Antes de falarmos do evento, a que público se destina, mas qual é de fato a transparência deste voto eletrônico que o brasileiro aprendeu a usar, aprendeu a ter acesso a essa tecnologia, mas nos últimos anos e talvez nos últimos meses ainda mais, se fala muito sobre a possibilidade de a urna ser fraudada e deste voto não ser de fato o real. Qual é a transparência e a eficácia deste voto eletrônico? Perfeito. Eu acho que a gente pode dizer hoje em dia, assim, com bastante segurança, tá, que a eleição eletrônica ela é muito segura, é um processo bastante confiável. Isso talvez não fique muito claro para o eleitor, porque o eleitor, a visão dele está restrita àquele equipamento onde ele está votando, né? Então ele digita o número do candidato, olha a foto do candidato, a máquina registra aquele voto, e a partir dali para a imensa maioria da população, aquilo é uma incógnita, né? O que está acontecendo com aquele voto, como é que ele vai parar lá na divulgação, como é que a gente sabe que essa contagem está sendo feita corretamente, né? Acontece que a gente não pode olhar para o voto eletrônico no Brasil simplesmente pelo ato de votar naquela maquininha, né? Ele é um processo bastante grande, envolve vários sistemas, são várias etapas, desde da codificação dos programas que vão rodar naquela urna eletrônica, né, até a geração dos cartões de memória que vão instalar efetivamente o sistema dentro das urnas, a votação em si, os processos de transmissão depois de transparência, né, e verificação dos resultados até a divulgação final para os meios de comunicação. Então, assim, eu poderia dizer que cada etapa dessas ela tem um processo de auditoria e de transparência muito bem definido, né? As pessoas às vezes elas se questionam, como é que eu posso ter certeza que a urna está registrando corretamente o voto para o eleitor ali naquele equipamento? Como é que eu sei que o número que eu digitei é realmente o que está sendo gravado, que ela não está me mostrando a foto de um candidato, né, e registrando o voto para outro? Essa é uma dúvida bastante comum e justificável dos eleitores, né? Acontece que a gente precisa ter certeza que o sistema em si funciona corretamente, né? E para isso, uma das formas de fazer isso, de garantir que o sistema que está fazendo ali soma corretamente os votos, é pela inspeção do código, né? Então nós temos várias entidades externas à Justiça Eleitoral que estão aptas, habilitadas a indicar um representante para fazer análise e inspeção do código em um ano antes da eleição. Então, desde 4 de outubro do ano passado, agora recentemente nós tivemos uma notícia que as Forças Armadas solicitaram acesso urgente aos códigos-fontes para testar, né? Poderiam ter feito isso desde de 4 de outubro, mas enfim, bom que eles estejam testando agora. Mas tem muitas entidades que fazem isso, né? Os partidos políticos, a Polícia Federal, o Ministério Público, o OAB, departamentos de TI das universidades, Sociedade Brasileira de Computação. A gente tem uma quantidade grande de entidades externas à Justiça Eleitoral que estão aptas, que têm pessoal técnico, corpo qualificado para fazer esse tipo de inspeção e análise do sistema para garantir que ele soma corretamente os votos, né? E aí depois que o sistema está instalado, são outras etapas de segurança, mas enfim, todos os processos estão bastante cobertos e é sobre isso que a gente vai falar hoje lá no Teatro da Univale. Não quero dar muitos spoilers aqui, né? Mas é mais ou menos sobre isso. Eu vou apresentar todas as etapas, explicar. A gente vai falar brevemente sobre as possibilidades de fraude que existem, né? E por que cada um desses tipos de fraude não podem ocorrer, porque quais são os mecanismos de segurança e transparência que estão cobrindo e impedindo que esse tipo de ação seja tomada, né? Enfim, espero que seja um evento bem produtivo. Luiz, quem está falando aqui é Moisés. Eu acho que nunca se debateu tanto em relação ao sistema de votação no Brasil. O debate ele começou há cerca de um ano, talvez até um pouquinho mais. E agora a gente está chegando muito próximo da eleição.
E se pede certo? muito hoje, e daí eu acho que é justamente o tema da nossa entrevista e principalmente do teu bate-papo hoje, dessa palestra, se pede segurança, se pede transparência e se perde quase que uma confiabilidade de 100%. Tem como falar que é 100% seguro o sistema de votação? Da forma como está implementado hoje, ele é sempre. Essa pergunta ela é um pouco ambígua, assim, dependendo da forma como a gente faz, tá? Porque a gente diz assim, o sistema é 100% seguro? A gente vai dizer sim, a gente garante segurança, né? O sistema está muito bem amarrado por todas as etapas. Vai ter algumas pessoas, especialistas da área de TI, que vão dizer que nenhum sistema é 100% seguro. E eu concordo, nenhum sistema é 100% seguro, e eu sou formado em ciência da computação, eu estaria mentindo se eu afirmasse que algum sistema é 100% seguro, mas é justamente por isso que nós precisamos implementar mecanismos de transparência e auditoria para garantir que aquele processo está funcionando corretamente, que aquele voto que o eleitor está inserindo ali está sendo corretamente registrado. Eu não posso deixar toda a questão da segurança em cima única exclusivamente do software. Eu preciso de processos de auditoria, eu preciso ter mecanismos em que entidades externas possam verificar e avaliar e garantir que aquilo ali que está sendo está funcionando corretamente, tá? Então eu posso dizer assim, ó, que dentro de todos os conjuntos de barreiras de segurança, de processos de auditoria, de verificação dos resultados, a gente tem um sistema muito robusto, bastante confiável, e a gente pode afirmar com certeza que nós não teremos fraude e que se houver uma tentativa de fraude, ela será identificada. Né? Porque um dos objetivos da barreira de segurança não é só, além de tornar a fraude inviável ou tornar um processo caro ou demorar demais, é também possibilitar a identificação de rastros. Né? Então, eu diria assim que, numa hipótese absurda em que houvesse realmente alguém conseguisse fazer algum tipo de tentativa de fraudar, nós teríamos como ver isso de uma forma bem clara pelas entidades que fiscalizam, inclusive os partidos políticos, porque os dados eles são abertos, né? Então, enfim, eu diria que o eleitor ele pode ficar seguro quanto a isso. É importante, né, Aline? Eu fiz essa pergunta e eu já estava imaginando mais ou menos a resposta do Luiz Fernando. A gente está pedindo uma coisa que não tem como dar garantia. Eu acho que a discussão ela está errada. A pergunta que a gente está, todo mundo pedindo, é 100%, não existe, não tem como ser 100%. Agora, o sistema ele é muito seguro. Aliás, o sistema de votação do Brasil ele é um sistema que vários países tentam implementar o nosso modelo, né, Luiz? Quando vem comitivas do exterior para conhecer, eles ficam muito impressionados, né, com a robustez, com todos os processos. O problema, na verdade, é que o nosso sistema eleitoral ele é muito complexo. Tá? E aí eu posso fazer uma análise com o sistema bancário. O sistema bancário brasileiro ele é um dos sistemas bancários mais seguros do mundo, justamente porque o brasileiro ele é muito criativo em encontrar jeitinhos, encontrar fraudes, encontrar formas de tentar burlar os processos como eles são implementados, né? Então, e veja, a gente tem aqui, posso citar outros exemplos, tá? A aduana, inspeção de bagagens, o pessoal que trabalha em aeroporto, em segurança de aeroportos de todo mundo, vem fazer curso com a Polícia Federal do Brasil, porque nós temos um dos melhores sistemas de checagem. E a mesma coisa a gente pode dizer do voto eletrônico, né? Então, muitas pessoas vão se perguntar por que não estão usando a urna eletrônica nos outros países. A gente tem que ter claro que a urna eletrônica que nós temos, ela foi desenvolvida para a realidade do Brasil, para as nossas necessidades. Eu não posso querer que venham os Estados Unidos aqui, peguem a nossa urna eletrônica da forma como ela está implementada, o nosso voto eletrônico, e leve para implementar lá, porque inclusive eles têm um modelo de processo eleitoral diferente, com votação em listas fechadas de candidatos, né, em partidos isolados. E lá nos Estados Unidos, a bem dizer, mais ou menos uma bagunça, né, uma coxa de retalhos. Cada estado, cada condado, município define como vai ser o seu processo de votação e apuração eletrônica. Então eles não têm sequer o mesmo equipamento para o país inteiro. Alguns lugares votam pelo correio, outros votam com voto impresso, outros votam com registro unicamente digital, como é aqui no Brasil. Enfim, eu acho que tudo depende de questões culturais, principalmente, né? E aí a gente pode citar o caso da Alemanha. Na Alemanha se vota em papel até hoje. Muitas pessoas perguntam por que na Alemanha não tem voto eletrônico. A resposta é simples, é porque não precisa. A gente pode fazer uma outra analogia nesse sentido de por que as casas em condomínios fechados não têm grades, né?
porque não precisa, eles não têm um problema de segurança. A gente vem num processo do tempo do voto em papel que existiam inúmeras possibilidades de fraude, manipulação na contagem dos papéis, desvio, manipulação de mapas de totalização. Enfim, a gente pode falar isso mais detalhadamente no evento de hoje de tarde, tá? Mas a gente tem o voto eletrônico porque a gente tinha um problema que precisava ser resolvido, que era a questão da fraude, da interferência humana no processo de contagem e totalização dos resultados. Por isso a gente tem o voto eletrônico. E acontece que na Alemanha não tem esse problema, eles não têm esse problema, essa questão da fraude. Na Alemanha os votos são contados na própria sessão, os próprios mesários contam os votos, né? Despejam aqueles votos em papel, separam em montinhos em cima da mesa, fazem a contagem e transmitem o resultado para a junta eleitoral por telefone. Esses papéis eles não são recolhidos para um comitê, para algum lugar, para ser feita uma contagem depois. A pessoa fala o resultado pelo telefone e está dito, está resolvido. Né? Então, existe confiança e suficiência na forma como está implementado o processo eleitoral deles. Aqui não era assim. Então, a gente migrou para um processo eletrônico de votação. Luiz, uma pergunta que surge muito aqui na Independente, na interatividade com a nossa audiência, todas as vezes que a pauta é a transparência da urna eletrônica, do voto eletrônico, e agora não é diferente, aqui eu recebo do Valdoir Ror, de Arroio do Meio, esta pergunta, talvez você possa ser a pessoa para nos ajudar. Então, se o sistema é tão eficiente, por que há uma resistência, ele usa essa palavra da nossa audiência, em imprimir o voto junto à urna eletrônica? Imprimir o voto, a impressão do voto? Tá. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer, não há uma resistência. Tá? A Justiça Eleitoral, não compete à Justiça Eleitoral definir se vai haver voto impresso ou não. Tá? Essa é uma decisão do Congresso, é o Congresso que vota. Tá? E aí nós temos outras questões acessórias que não cabe a mim, eu não sou especialista em direito, mas tem questões, outras questões como o STF declarou inconstitucional, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, eu vou dar a visão da Justiça Eleitoral. Tá? A Justiça Eleitoral, em 2018, quando foi implementado, passou o processo do voto impresso no Congresso, tá? A Justiça Eleitoral ela chegou a implementar o voto impresso. Nós estávamos fazendo licitação para compra de impressoras para implantar o voto impresso. O sistema estava desenvolvido, nós estávamos testando o voto impresso na urna eletrônica quando o STF tornou inconstitucional. Tá? Então, assim, o que eu posso dizer da Justiça Eleitoral? A gente não é resistente ao voto impresso. Eu acho, inclusive, que poderia, para a gente resolver de uma vez por todas essa questão, né? Acho que a gente poderia fazer auditagem por um percentual de urnas, vamos dizer. Existem estudos estatísticos que dizem que uma contagem, uma conferência, uma auditoria de 3% a 5%, dependendo da diferença de resultado entre os candidatos, seria possível para testar a confiança, a confiabilidade do resultado da eleição. Acontece que nesse ano agora, esse projeto de emenda constitucional do voto impresso que estava no Congresso, ele foi feito para dar errado. Tá? E aí cabe à Justiça Eleitoral apontar os problemas, porque nós somos os especialistas em eleições, nós entendemos do negócio, né? Então, a Justiça Eleitoral ela precisa se manifestar a respeito dos problemas que estão sendo. O relator do voto impresso, tá, o deputado Felipe Barros, ele colocou alguns artigos ali que, a nosso ver, são completamente equivocados, tá, porque se ele quer uma questões de transparência, digamos assim, tá? Então eu vou citar alguns, só para ter uma ideia. Tá? Primeiro que eles queriam a implantação do voto impresso em 100% das urnas. Né? Não se falava, num primeiro momento, em implantação gradual. Então, primeiro, não tem orçamento para isso, não é só comprar uma impressora, como impressora de caixa de supermercado, por exemplo, que as pessoas acham, só botar uma impressorinha, tipo uma maquininha de cartão de crédito ali para imprimir. Não, a gente precisa de um equipamento que faça troca de chaves criptográficas com equipamento, comunicação confiável, para garantir que a impressora está imprimindo o que foi enviado pelo sistema oficial do TSE. Então tem uma questão de segurança aí que ela é bem mais complexa, tá? Então não é só colocar uma impressora e imprimir votos, tá? O segundo problema dessa questão aí é que eles queriam que a contagem ela fosse manual dos votos impressos na própria sessão pelos mesários em 100% das urnas. Então, vejam o absurdo, nós estamos vivendo um clima de uma polarização intensa, um clima de... Imagina o mesário tentando contar votos na sessão, com um clima de torcida organizada, brigando na porta da sessão, com pessoas armadas. Qual é a confiança, qual é a segurança que o mesário tem para fazer esse tipo de contagem manual? Qual é o controle que a gente não vai perder papelzinhos, não teremos papeizinhos trocados, não teremos papeizinhos enxertados nessa contagem. E aí, o pior de tudo, que ao meu ver, do relatório
do relator, é que eles queriam que o resultado que valesse fosse a contagem manual e não o voto eletrônico. O voto eletrônico só seria utilizado caso tivesse algum problema de impressora que não pudesse registrar todos os votos da sessão em papel. Então, veja, na prática, nós estaríamos abandonando o voto eletrônico e partindo para a contagem manual de cédulas de papel, que é um negócio, para mim, nós estamos retrocedendo, estamos voltando a passar um negócio que não faz sequer sentido para a gente. Por que eu vou confiar, por que eu vou transmitir para o TSE o resultado que pode ser manipulado e não o eletrônico? E outra questão, né? Ok, havendo uma diferença na contagem entre o resultado que foi contado em papel e o resultado eletrônico, porque aí eu posso ter essa questão da manipulação dos papéis, havendo uma diferença de 2, 3, 4, 5, 10 votos. Qual é o resultado que vale? Vale o resultado que foi manipulado? Vale o resultado eletrônico, que a gente sabe que o equipamento não erra? Ou vamos anular a sessão? O que vai acontecer nesses casos, né? É uma dúvida que precisa ser respondida. A pessoa que faz o projeto do voto impresso, ela não coloca essas questões. Ou pior, coloca dizendo que o resultado que vai valer é o resultado da contagem manual em papel. Então, a gente precisa esclarecer a população e apontar esses problemas, né? Se fizessem um projeto decente, muito provavelmente o Congresso teria teria aprovado o projeto do voto impresso, sei lá, com possibilidade de fazer auditoria por amostragem, enfim, e isso certamente seria implementado pela Justiça Eleitoral. Tá? O que a gente precisa deixar claro não é a Justiça Eleitoral que não quer, a gente só precisa apontar o que está ruim. Né? É desejável que nós tenhamos mais mecanismos de transparência, tá? E aí que eu preciso esclarecer uma coisa: o voto impresso não é mecanismo de segurança, o voto impresso é mecanismo de transparência, tá? Acontece que o mecanismo de transparência que eu estou incluindo no processo eleitoral não pode enfraquecer a segurança do processo. Eu não posso incluir uma forma de fraudar a eleição com o argumento da transparência. Essa é a questão. 8:01, Aline. A gente está conversando com o Luiz Fernando Schauren, servidor da Justiça Eleitoral. Tem palestra em um tema extremamente polêmico. Esse tema aí que a gente sabe que tem uma pressão muito grande pela volta do voto no papel, né? Como a gente imagina voltar para o escrutínio, né? Que era uma coisa assim demorada, era uma coisa extremamente demorada, muito complicada de gerir. E eu lembro, Aline, eu era gurizão, eu lembro de ter participado. O Luiz pode me ajudar. Qual foi o primeiro ano que foi implementado o voto eletrônico no Brasil? Foi em 90 e alguma coisa, 95, 96? Foi em 1996, tá? Nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores. Aí depois houve uma implantação gradual, foi as cidades com mais de 50 mil eleitores, e aí em 98 entrou Lajeado, né, na lista das cidades, e em 2000 nós passamos a votar eletronicamente em todo o país. É engraçado porque o eleitor, muitas pessoas hoje em dia não sabem como era essa questão da apuração da contagem dos votos em papel nas juntas de apuração, né? E outros têm memória curta. Mas só para ter uma ideia, em 1994, que foi o último ano em que nós tivemos eleição totalmente no papel, só na Secretaria Judiciária do TRE do Rio Grande do Sul, nós tivemos mais de 8 mil recursos tendo por objetivo o escrutínio daquela eleição, problemas de fraude na contagem e manipulação dos resultados. Então, vocês imaginam o tamanho do problema que nós estávamos tentando resolver naquela época para definir que seria feita a implantação do voto eletrônico. 9h, Moisés. Poderíamos seguir aqui conversando com o Luiz, trazendo esclarecimentos à nossa audiência, mas antes de fechar, Luiz, deixar então o convite para o evento que acontece na Univates, como falávamos no começo da nossa entrevista, aqui é um drops, uma pincelada, um spoiler. O evento segue com mais informações na Univates. Isso, convidamos todos, esperamos que compareçam bastante pessoas, que façam bastante perguntas. O objetivo aqui é esclarecer a população e poder tirar dúvidas do eleitor. E será uma honra, um privilégio imenso para mim se nós tivermos uma casa lotada lá. Conversamos e agradecemos. Obrigada, Luiz. Bom evento. Até mais. Abraço, Luiz. Obrigado. Bom dia para vocês. Agradecemos a participação do Luiz Fernando Schauren. Ele participa conosco, ele é servidor da Justiça Eleitoral, trazendo vários esclarecimentos, Moisés. E eu penso que a audiência tem mais perguntas, gostaria de tirar mais dúvidas. O caminho é essa participação no evento proposto pela Univates. Exatamente. É no Teatro da Univates, às 13h30, Aline, aberto para o público em geral, e às 7h15 para estudantes da Univates. E daí você pode se inscrever
pelo sistema da Univates, é univates.br, e daí você procura lá para se inscrever para essa super palestra que acontece hoje. É uma parceria da Univates por meio do Centro de Educação Profissional e o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE-RS, que estão promovendo 2 palestras com o tema Segurança e Transparência do Voto Eletrônico no Brasil, as 2 ministradas pelo Luiz Fernando Schauren, servidor da Justiça Eleitoral, que participou com a gente aqui no Panorama.